E acaba de vazar uma lista da Receita Federal indicando quem foi que recebeu dinheiro do Banco Master. Poderosos ali em Brasília que receberam uma bolada pelo Banco Master. A Receita Federal divulgou isso e nós vamos trazer aqui realmente um absurdo. Agora a casa caiu para os poderosos e nós vamos saber para onde foram aqueles milhões, se não bilhões desviados dos aposentados e pensionistas. Tem gente do PT envolvido e isso vai complicar a tal da reeleição que Lula pretende este ano. E nós vamos mostrar aqui também um bate-boca, mais um bate-boca ali durante uma sessão no Supremo Tribunal Federal, pois o advogado do Vorcaro, na verdade o advogado do pai do Vorcaro, estava ali tentando defender a sua tese e o ministro André Mendonça enquadrou ele ao vivo ali. Nós vamos trazer isso aqui agora. Eles achavam que ia brincar com os ministros ali, mas deu ruim para eles. E ainda nós vamos mostrar aqui neste vídeo uma pesquisa que acabou de sair e que deixou o Lula apavorado. Pesquisa para presidente da República e é do Datafolha. Agora não é do Instituto Desconhecido, não. Pessoal, veja essas matérias agora. A primeira matéria quem vai trazer é o Paulo Lopes, falando sobre a lista da Receita Federal. E nós voltamos logo em seguida. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ó, totalmente gratuito. Estamos chegando a 700 mil inscritos e você vai nos ajudar para isso, tá bom? Se inscreva no canal, veja a matéria e voltamos em seguida. Meus amigos, a lista saiu. A Receita Federal mandou a lista dos pagamentos do Banco Master a políticos brasileiros. Então agora é oficial. A gente já sabia que muitos políticos receberam um bom dinheiro do Banco Master, né? A desculpa é assessoria, dar apoio, lembra disso? Então, agora é oficial. Está no imposto de renda, na declaração do Banco Master. Então vamos a essa lista. Eu tenho que botar o óculos porque é uma lista oficial, é grande e tem números. E eu não posso errar. Começamos com Michel Temer, ex-presidente Michel Temer. Ele recebeu no seu escritório para dar apoio na venda entre o Banco Master e o BRB de Brasília, 10 milhões de reais. É um dinheiro, hein? Um dinheiro de responsabilidade. Vamos, mas tem mais. Temos Guido Mantega. Guido Mantega foi ex-ministro da Fazenda, né? Muito ligado ao PT. Tinha um emprego que valia 1 milhão por mês. 1 milhão por mês era o salário dele arrumado pelo pessoal do PT lá no Banco Master. Guido Mantega, ele levou 14 milhões de reais. 14 milhões. Estão tomando nota? Então, vamos para Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central. Um camarada com a reputação, hein? Aquele camarada sério que todo mundo achava que não tinha rabo preso com ninguém. Foi assessorar o Banco Master. Ganhou 18 milhões de reais. 18 milhões. Né? Vamos a outras pessoas. O escritório da família de Lewandowski. Lewandowski, você sabe quem é, né? Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, foi ministro da Justiça e deu assessoria à família, a banca de advogados da família do Lewandowski, cobrou 6 milhões e 100 mil reais. 6 milhões foi o que o Lewandowski recebeu do Banco Master. Tivemos também Antônio Rueda. Antônio Rueda é presidente da União Brasil, também muito conhecido. E por que ele levou 6 milhões e 400 mil? Ele é presidente desse partido, né? União Brasil. Que assessoria ele pode ter dado ao Banco Master? Mas vamos lá, tem mais. Temos aqui ACM Neto, que é candidato até ao governo agora da Bahia.
Ele é neto do Antônio Carlos, né? E lá da Bahia. Então, ele é o ACM neto. E o escritório dele levou 3 milhões e 600 mil. 3 milhões e 600 mil. Jacques Wagner é o líder do governo no Senado. Foi governador da Bahia, é senador da República, não é? Pois o seu Jacques Wagner, através do escritório da sua nora, porque esses caras são muito inteligentes, botam nora, botam isso, botam aquilo, para não botar o próprio nome, mas através do escritório da sua nora, ele recebeu 12 milhões de reais, 12 milhões do Banco Master. Todos alegam que prestavam serviço, né? Todos alegam que eles prestavam serviço ao Banco Master. A pergunta que fica é, o Vocaro estava comprando essas pessoas, esses assessores, esses conselheiros, exatamente por quê? Essa que é a pergunta. Por que o Vocaro pagava tão bem essas pessoas para dar assessoria? Exatamente para quê? Hein? É essa a pergunta que faz. E para terminar esse vídeo, eu não posso deixar também de dizer que o jornalista, o maior fofoqueiro do Brasil, Léo Dias, também está na lista do Banco Master, recebeu mais de 9 milhões de reais, o Léo Dias. Então você vê que o Banco Master só não comprou a mim, ele não me comprou, né? Não me deu dinheiro nenhum. Não me comprou e não comprou outros jornalistas, né? Me lembra de uma piada do Juca Chaves, nosso saudoso Juca Chaves, que dizia: pagando a imprensa fala até a verdade. É uma pena, mas é isso aí. Nossos políticos envolvidos até o pescoço. Isso sem contar o ministro Alexandre de Moraes, através da sua esposa Viviane Moraes, lá do escritório de advocacia, que também nessa lista recebeu 80 milhões de reais, ou seja, 3 milhões e 600 mil por mês, o que faz o total de 80 milhões de um contrato de 129 milhões, até o banco ser liquidado pelo Banco Central. É isso aí, faça o seu comentário, nos ajude aqui a crescer o canal, se inscreva, dá um like aí, precisamos do seu like, porque precisamos, patriotas, precisamos de canais como o nosso, para levar a verdade a todos vocês. Pois é, e agora nós vamos mostrar ali uma sessão que estava acontecendo no STF, onde estava sendo julgado o pai do Vocaro. Pois é, e aí o advogado do pai do Vocaro se alterou e saiu, perdeu as estribeiras ali para cima do André Mendonça, mas o juiz e ministro da Suprema Corte, André Mendonça, colocou ele no seu lugar e o Gilmar Mendes teve inclusive que interferir ali porque o clima ficou realmente tenso. Veja aí, é bem rapidinho, veja essa matéria e em seguida nós vamos trazer que é uma pesquisa bombástica, hein? Confira aí a matéria. Eu acho que não é o caso, doutor Pacheco. Mas eu estou falando de questão de fato. Mas Você já não quer ouvir antes? Questão de fato. Eu li com atenção aqui. Não, mas eu estou falando... Vossa Excelência hoje se fez sustentar em um relatório de 80 páginas que chegou hoje. Eu nunca vi isso. Nós estamos falando de prisão. Isso é questão constitucional. A defesa não pode falar 2 minutos? Não, não é o caso, não é sustentação. Questões de fato, Excelência. Por favor, doutor Pacheco. O relator está indicando. Então, a rigor... Não, e esse ponto já foi pontuado no meu voto pontuado. também. Não, mas é questão de fato que o voto de Sua Excelência está errado. Questão de fato. Não, Vossa Excelência está errado em questão de fato. Que fato, doutor Pacheco? Todos os pagamentos feitos relativos ao contrato foram submetidos à Procuradoria-Geral da República porque a polícia não é confiável. Direito. Tá, desculpa. O senhor disse que houve lavagem, mas todos os pagamentos foram por pessoa jurídica, todos. Agradeço, Gilmar. Por favor.
Exatamente. Nós não estamos julgando Lava Jato. Não. E não estamos julgando Estamos julgando o Henrique. Não, nós estamos julgando a prisão. A prisão, os motivos da prisão. É isso. Os fundamentos da prisão. É isso. É disso que se De uma organização em atividade. Exatamente. Até porque nós já tivemos oportunidade de ter muitas discussões a propósito dessa temática. Como funcionou ou deixou de funcionar o Banco Central, como funcionou... Não estou julgando o Banco Central. Sim, como funcionou ou deixou de funcionar... Houve corrupção no Banco Central. Não. Há pessoas afastadas do Banco Central. Como funcionou ou deixou de funcionar a CVM, que até recentemente estava funcionando com menos 3 diretores, numa indústria que é extremamente ativa. Eu tive a oportunidade de olhar, talvez seja uma das indústrias mais ativas, a dos fundos financeiros. São mais de 30 mil fundos em funcionamento. Tudo isso tem que ser... Há muita água para passar debaixo dessa ponte. Com certeza. E muitas falhas que, de fato, precisam ser consideradas em toda a extensão. Nós mesmos, aqui na turma, tivemos vários debates, Vossa Excelência, inclusive, me acompanhou, ou eu acompanhei Vossa Excelência, na questão dos precatórios, da compra dos precatórios em relação à questão do setor sucroalcooleiro, que, de alguma forma, também deságua aqui. Certamente tem... Ministro Gilmar, esse caso, eu me assusto a cada dia. É uma novidade a cada dia. Sim, mas, portanto, o que nós estamos discutindo aqui é o fundamentos para a prisão preventiva. É disso que se cuida. E aí, de fato, nós vamos continuar na divergência. Por quê? Porque entendo que, e Vossa Excelência, inclusive, agora aduziu elementos que não estavam no seu, inicialmente no seu despacho. E eu chamei a atenção. Os tais integrantes da turma, e graças, inclusive, à sua ação, com o encarceramento de vários deles, e essas decisões foram referendadas de forma unânime pelo colegiado, nenhuma dúvida. Como também em relação a Daniel... Gilmar, eu prendo a turma, os operadores, não prendo os mandantes. Não, a discussão que se colocou e que se coloca aqui é exatamente sobre Henrique Vocaro e Felipe Vocaro. E aí, em relação a Felipe Vocaro, inclusive tive a oportunidade de detalhar o debate que se faz sobre a temática envolvendo aquela grande operação do BTG, em que isto foi esclarecido. E a discussão aqui é sobre a adequação das medidas tomadas, as mais radicais, de prisão provisória. De novo, volto a dizer, nós não estamos julgando... Eu lamento eles estarem presos, ministro Gilmar. Nós não estamos julgando o caso. Estamos julgando a prisão. Nós estamos julgando só os motivos que ensejaram a prisão. É isso. E aqui, então, nós vamos continuar nesse ponto da divergência. Senhor presidente, pela ordem, por favor. É só uma questão de fato, e jamais, ministro Mendonça, eu desrespeitaria Vossa Excelência fazendo confronto de razões durante Até porque não é o caso, acho que, sinceramente, ministro Gilmar, não é o caso. A minha questão não precisa da minha concessão, eu acho que não é o caso, doutor Pacheco. Mas eu estou falando de questão de fato. Mas Você já não quer ouvir antes? Questão de fato. Eu li com atenção aqui. Não, mas eu estou falando... Vossa Excelência hoje se fez sustentar em um relatório de 80 páginas que chegou hoje. Eu nunca vi isso. Nós estamos falando de prisão. Isso é questão constitucional. A defesa não pode falar 2 minutos? Não é o caso, não é sustentação. Questões de fato, Excelência. Por favor, doutor Pacheco. O relator está indicando. Então, a rigor... Não, e esse ponto já foi pontuado no meu voto também. Não, mas é questão de fato que o voto de Sua Excelência está errado. Questão de fato. Não, Vossa Excelência está errado em questão de fato. Que fato, doutor Pacheco? Todos os pagamentos feitos relativos ao contrato foram submetidos à Procuradoria-Geral da República porque a polícia não é confiável. Direito.
Tá, desculpa. O senhor disse que houve lavagem, mas todos os pagamentos foram por pessoa jurídica, Eu todos. agradeço, Mr. Gilmar. Por favor. Agradecemos, doutor Pacelli. Mas então eu estava simplesmente pontuando que aqui, e nós vamos continuar então nessa divergência, porque não se trata, a rigor, de discutir fatos graves que já ocorreram e que nós já reconhecemos, inclusive nas prisões anteriores que Vossa Excelência houve por bem decretar, como a do Fabiano Zettel e do próprio Daniel. Pois é, e agora nós temos que falar da nova pesquisa do Datafolha que saiu para presidente do Brasil, indicando algumas coisas que vai atrapalhar a vida do Lula. Depois que saiu esse escândalo aí do Jacques Wagner, aquele tanto de dinheiro dentro da casa dele, envolvendo um monte de coisa, mostrando que inclusive ele pode ser o principal articulador aí desse esquema multimilionário do Banco Master, começando ali na Bahia. Olha agora o que o pessoal ali da Ancapsul, o Peter da Ancapsul, vai trazer e vai mostrar sobre esta pesquisa que deixou o Lula e todos os petistas apavorados, porque parece que dessa vez não vai dar para eles não. Confira aí. O Lula está começando a perceber o problema dele, né? O problema que eu já avisei para vocês. O pessoal estava muito tranquilo que, não, destruímos o Flávio Bolsonaro, já era o Flávio Bolsonaro. A verdade é que o Lula está percebendo agora, com esse último Datafolha, que a situação não está tão tranquila assim não, né? De fato, ele melhorou em relação ao Bolsonaro por conta da divulgação, mas agora que tem a divulgação do Jacques Wagner, e lembra, ainda vai ter mais divulgações por aí, tá? O Jacques Wagner é só o primeiro da fila do Banco Master ligando ao Lula, né? Então, agora o Lula já vai perceber o problema, né? E ele está com o seguinte problema, o chamado voto útil da direita. O que ele está colocando aqui é o que eu já tinha avisado para vocês, né? No final das contas, é verdade, o Flávio perdeu um pouco de força com esse negócio do Vorcaro, só que continuou Flávio Bolsonaro e Lula como os candidatos. Os dois vão para o segundo turno. E o que ele está chamando de voto útil da direita aqui é o seguinte, meu amigo, no final das contas, o nego não quer mais o Lula, cara. Vai querer trocar o Lula por mais. Mas o Flávio não é perfeito. Não, o Flávio não é perfeito. Gente perfeita está em falta no mundo, meu amigo, mas o Flávio é o melhor que tem. Então, essa é a situação, esse é o problema que o Lula percebeu e que está declarado nesse novo Datafolha agora. Vamos entender essa história? Eu sou Peter Turguniev. Então tá aqui, saiu um Datafolha agora, tá? O governo Lula tem avaliação positiva de 32% e 38% consideram ruim ou péssimo. Ou seja, é o grande problema do Lula. O problema do Lula é justamente que ninguém gosta do Lula. Nem a Janja gosta do Lula, nem os filhos do Lula gostam do Lula, né? O Lula é um cara que as pessoas estão com ele por interesse e olhe lá, né? Então, por mais que o Flávio Bolsonaro tenha realmente reduzido um pouco a intenção de voto dele, não reduziu tanto assim, tá? Teve uma pequena queda, depois estabilizou e agora a tendência é crescer de novo. E o ponto central é exatamente esse. Quando chegar na época da eleição entre Lula e Flávio, meu amigo, esse é o problema. Tanto é assim que o Lula já está colocando o que eu posso fazer para conquistar o eleitor, como é que eu vou comprar o eleitor do centro? E, de novo, ele está querendo fazer isso com um desenrola, né, é o que está explicado aqui, o desenrola é a grande arma do Lula nessa eleição, mas a verdade é que o desenrola não vai resolver tanta coisa, a gente já falou sobre isso, né? O desenrola é um programa que muita gente gosta, mas o que o pessoal queria é perdão de dívida. Perdão de dívida é impossível, o Lula vai dar um descontinho ali na parada, isso não vai agradar o pessoal tanto quanto o Lula imagina que vai agradar, né? De fato, isso já está dando efeito negativo, as pessoas já estão insatisfeitas com o desenrola, né? Então tá aqui, ó. O Datafolha saiu outro dia, o Datafolha, eles disseram que o Lula fez o platô, né? O Lula melhorou um pouquinho, o Flávio piorou um pouquinho, mas estabilizou no último Datafolha. E aqui, ó, e ele fala aqui que o Datafolha entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 17 e 19 de julho, né? E isso foi antes da divulgação da parada do Jacques Wagner, né? Então, ou seja, no final das contas, eles estão com esse problema. Quando sair a questão do Jacques Wagner, vai piorar mais assim, né? Aqui, ó, a aprovação do governo Lula permaneceu estável frente ao levantamento anterior, o número de pessoas que não souberam responder ficou estável em 3%, ou seja, eles viram como uma má notícia isso daqui, mas o pior é essa visão aqui do voto útil, que é óbvio que vai acontecer isso, que é o ponto que eu coloco para vocês. É verdade, teve impacto lá no caso lá do Dark Horse e coisa e tal, mas a verdade é que no momento que aconteceu foi o melhor possível. Agora, meu amigo, isso vai diluir e vai chegar na eleição, e quando chegar no segundo turno, que vai ser Lula e Flávio mesmo, que está encaminhando tudo, eu quero ver o que o pessoal vai fazer. Eu acredito que eles vão acabar
votando no Flávio, e o Lula vai perder de qualquer jeito, né? Aqui, ó. Josias de Souza, Lula passou a conviver com um fantasma, o voto útil da direita. Por voto útil, entenda, né? Não votar no Lula. Ele queria que o pessoal da direita falasse, ai, não gosto do Flávio, vou votar no Lula. E tirando o pessoal do MBL, a gente sabe que vai votar no Lula, né? Eles já deixaram claro que vão apoiar o Lula, né? Mas tirando eles, o resto do pessoal não vai ter coragem de fazer isso. E daí, este é o problema que eles têm, né? A nova rodada do Datafolha revela um quadro de estabilidade. Há 2 meses do início formal da campanha, Lula e Flávio Bolsonaro continuam isolados no topo. Olha a preocupação dele, é o que eu falei para vocês. Não mudou essencialmente o calendário da eleição. Os ponteiros das pesquisas mantiveram-se praticamente imóveis. A imobilidade é uma boa notícia para o filho do Bolsonaro. Eles esperavam que o caso do Dark Horse fosse ser muito pior. Eles achavam que a situação ia piorar muito mais para o Flávio. Não tinha porquê, não tem lógica nenhuma isso, né? Depois do escândalo Dark Horse, Flávio viu a vantagem de Lula no primeiro turno subir de 3 para 9 pontos percentuais. Cara, o primeiro turno é irrelevante, cara. O primeiro turno vai ser Flávio e Lula mesmo, não tem o que dizer, né? A preocupação é no segundo turno. Infelizmente, de fato, também teve alguma preocupação, também teve alguma mudança de ponteiro no segundo turno. Mas é por quê? Porque o pessoal ficou chateado com essa história do Flávio. Achava que o Flávio deveria ter falado desse cara. Eu também acho isso, tá? Eu também achei que o Flávio vacilou. Se o Flávio tivesse falado dessa parada toda do filme Dark Horse antes de ter sido descoberto pela imprensa, teria sido menos pior a coisa, né? E aí o pessoal puniu dizendo que não ia votar no Flávio. Mas quando chegar no momento lá da votação mesmo, no segundo turno, entre Flávio e Lula, né? Então aqui, ó, o Flávio viu a vantagem de Lula no primeiro turno subir de 3 para 9 pontos, a nova pesquisa, essa vantagem oscilou para 10 pontos. No cenário do segundo turno, o empate técnico entre os dois, que tinha virado uma vantagem de 4 pontos para o Lula, se manteve agora. Ou seja, continua o empate técnico entre os dois, com vantagem numérica para Lula, né? Ou seja, o prejuízo eleitoral do áudio em que Flávio pediu dinheiro a Vorcaro foi momentaneamente estancado. Na verdade, não teve grandes prejuízos, porque não teve nada aquilo ali, né? E agora, vamos lembrar de novo, agora entra o fator Jacques Wagner, depois tem o fator Rui Costa, depois o Lewandowski, depois o Guido Mantega. Tem um monte de fatores para entrar do lado do Lula nessa brincadeira aí ainda, né? Para Lula, a nova pesquisa oferece 2 notícias. A notícia má é que não há boa notícia para o presidente. Você só tem notícia ruim para o presidente, né? A notícia péssima é que os pesquisadores do Datafolha foram a campo antes do escândalo do Jacques Wagner. Ou seja, o levantamento ainda não mede o impacto do derretimento do líder Lula no Senado, do líder de Lula no Senado na campanha do seu amigo, né? E de novo, né, não é o derretimento do Jacques Wagner, é o derretimento do Lula. O Lula é amigo do Jacques Wagner, né? É tudo ligado ali, né? E mais uma vez, a coisa toda não afetou o panorama geral. De resto, tornou-se impossível ignorar que, uma pesquisa após a outra, o eleitorado dá uma banana para as opções de anti-Lula disponíveis no cardápio. Ou seja, o pessoal, eles queriam muito, cara, não, porque o Caiado, mais o Zema, mais o Aécio, mais não sei quem, e Joaquim Barbosa, e não sei o que lá. Esse pessoal, olha só, essa aqui é a constatação mais triste para esse pessoal da esquerda, porque eles achavam que eles iam matar o bolsonarismo. Não, o bolsonarismo acabou, a gente foi lá, o Xandão fez tudo, acusou o Bolsonaro de tudo que você possa imaginar, inventou um golpe do nada lá e condenou o cara pelo golpe do nada que tem lá, e no entanto, o pessoal continua votando no Flávio Bolsonaro. Votando no Bolsonaro, né? A verdade é que estão votando no Flávio Bolsonaro porque é o indicado pelo Bolsonaro nessa história, né? No contexto, um fantasma passou a rondar o comitê da reeleição, a assombração do voto útil. Aquele que vai para qualquer lugar desde que o PT seja expulso do Palácio Planalto. Olha só, é o que eu venho falando para vocês desde o início dessa porra toda. Não mudou nada, né? Quando chegar a eleição lá, que no segundo turno vai ser Flávio e Lula, e tudo leva a crer que vai ser Flávio e Lula mesmo, não vai ter nada diferente disso, o pessoal vai votar no Flávio. Nesse momento, quando pergunta pro cara na campanha lá, em quem que você vai votar? O cara não fala Flávio não, porque pô, o cara, né, tava falando com o Vorcaro, ficou feio, e realmente aquele áudio é feio, né? Eu já falei para vocês, não tem nada de legal ali. Mas é estranho chamar o Vorcaro de amigo, ficou feio aquilo ali, né? Então, esse é que é o problema. Agora, além de caprichar na propaganda para que suas bondades bilionárias sejam rapidamente percebidas pelo eleitor, Lula terá que ralar para desestimular a antecipação do voto útil na direita do segundo para o primeiro turno. Ou seja, estão começando a ficar com medo. O seguinte, o que o Datafolha mostrou é que pode ser decidido no primeiro turno. Ou seja, o pessoal que vai votar na direita falar assim, quer saber, eu vou votar no Flávio de uma vez no primeiro turno já,
para evitar isso daí. É lógico que a gente tem que... O Lula não tem esse problema de voto útil. Por quê? Porque a esquerda só tem o Lula, não tem mais ninguém da esquerda. Tem o Renan Santos, mas não tem chance nenhuma, né? Da esquerda mesmo, raiz, que com chance só tem o Lula. E daí da direita não, da direita tem o Caiado, tem o Zema, tem um monte de gente ali que pode, né, o pessoal que vota nesse pessoal pode virar e falar, quer saber, eu acho que eu vou votar de uma vez no Flávio para resolver esse problema de uma vez, né? Essa é a preocupação do pessoal, e eles têm essa preocupação mesmo, é realmente um problema, né? Aí o Lula, como eu falei para vocês, ninguém gosta do Lula, né? O Lula tá tentando comprar os votos, né? Lula abre o caixa para conquistar eleitor de centro e empurra a conta para o próximo governo. Estou falando do desenrola aqui, ó. A nova aposta do presidente Lula, na busca pela reeleição, é o lançamento de mais uma edição do Desenrola, o programa de renegociação de dívida criado pelo governo, dessa vez voltado para consumidores e empresas adimplentes, né? Em elaboração pela equipe econômica, o programa permitirá a renegociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas que mantêm o pagamento em dia. Ou seja, o Lula vai fazer mais crédito para o pessoal. Mas, de novo, esse negócio de desenrola, meu amigo, isso não faz tanta diferença no final das contas. E agora, certamente vai fazer diferença no seguinte sentido, né? Vai quebrar o Brasil, certamente, né? Mais um gasto bilionário do Lula aqui, a gente já falou. O Lula já está cometendo um monte de pedalada fiscal, mesmo que ele, por hipótese, seja reeleito, ele vai ser Dilma 4.0, né? Vai entrar no esquema Dilma de novo, ou seja, vai ser impeachment logo em seguida. Mas eu não acredito que ele seja eleito. O pessoal vai perceber e vai votar contra, né? Fontes ouvidas pela reportagem, a iniciativa mostra a estratégia eleitoral do petista será concentrando esforços não apenas na base, mas para tentar dar dinheiro para o pessoal, né? Tem que dar dinheiro, porque ninguém gosta do Lula. Quem sabe se a gente der dinheiro, o pessoal não vai, né? Eu acho que mesmo assim não vai conseguir não, tá? É isso que o pessoal está percebendo aqui, é isso que esse Datafolha mostrou e que a conjuntura toda mostra. O Lula tá fudido, felizmente, para o bem do Brasil. Pois é, pessoal, realmente essa pesquisa mostra aí aprovação, desaprovação, aí eles fazem um corte ali e mostram primeiro turno, segundo turno. A verdade é o seguinte, pessoal, se a gente pegar esses pré-candidatos aí, que são da direita, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e o próprio Renan, por exemplo, esse Renan que surgiu agora das cinzas e diz que não é nem direita nem esquerda, que ele é centro, né? Se nós pegarmos essa turma toda é de direita. Então o que acontece? Esses números que as pesquisas trazem, eles são inflados e são mentirosos. Porque num segundo turno nós vamos ter apoio em massa. Olha só o que aconteceu. Saiu no Jornal Nacional, inclusive, uma outra pesquisa mostrando que o Lula está à frente 5 pontos percentuais, 4 pontos percentuais e estaria sustentando ali uma boa popularidade e tal. Eu queria saber em qual país que esse povo vive. Será que é na Noruega, na Finlândia, em Luxemburgo? Olha o tanto de escândalo envolvendo o presidente, envolvendo os ministros que são amigos do presidente. Olha, agora acabou de surgir essa bomba aí do Jacques Wagner. Nós temos o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que é amigo e indicado pelo Lula, envolvido aí com o esquema. Nós temos o Davi Alcolumbre, 30 milhões de reais recebidos pelo Vocaro. Aí nós temos tudo isso em volta do governo Lula. E você acha mesmo que a população não está vendo nada disso? Agora, o fato isso é verdade. Nesse tempo que nós estamos, onde está acontecendo essa Copa do Mundo de futebol, é claro, o Brasil para ver a Copa do Mundo. Enquanto isso, está acontecendo um monte de coisa lá em Brasília que ninguém está sabendo. Aliás, acabou de aprovar um projeto de lei ali na Câmara dos Deputados que vai mudar o rumo de muitas coisas no Brasil e o povo não ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. O Hugo Mota ali fez uma sessão relâmpago porque não tinha quase ninguém na casa e ele aprovou assim a toque de caixa mesmo. Isso é um assunto para um outro vídeo para nós tratarmos disso aqui. Aliás, isso aconteceu também nas últimas eleições, lá em 2022. Tem uma matéria que cobre as leis, os projetos que foram aprovados no Congresso Nacional só durante o período da Copa do Mundo de 2022. E foi coisa que o povo brasileiro com certeza não queria. Isso acontece não só aqui no Brasil, pessoal. Olha só, muitos acham que essa corrupção, né, esse desgoverno, o dinheiro do povo brasileiro sendo rasgado, muita gente acha que só acontece aqui no Brasil, que isso é uma especialidade do Brasil. Não. Isso acontece em vários países pelo mundo. Acontece que aqui no Brasil é quase que diário, é quase que semanal.
Agora, eu vi uma pesquisa, na verdade, um vídeo, né, fazendo um levantamento, mostrando, olha só para você ver, preste atenção nisso e aí você tira suas conclusões para ver se o povo brasileiro está satisfeito ou não com o Lula, né, com mais de 20 anos de Lula. Preste atenção, eles fizeram um levantamento mostrando para ver o poder de compra da população em alguns países e comparando com o poder de compra do povo brasileiro. Olha para você ver que discrepância, assim, que coisa mais absurda. Eles pegaram aquele sanduíche do McDonald's, né, o Big Mac, sanduíche Big Mac. E aí eles foram ver quanto que custa um Big Mac em 5 países. Aí colocaram ali 5 países, porque o Big Mac, como você já deve saber, não sei se você sabe, mas o mesmo Big Mac que é vendido aqui no Brasil, com os mesmos ingredientes, hambúrguer, cebola, pão, alface e tal, o mesmo, igualzinho, é vendido lá na Noruega, é vendido nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, não importa. E aí, meus amigos, para a tristeza de alguns e para a surpresa de poucos, olha só, você sabia que aí fizeram lá o levantamento, parece que na Noruega, para você comprar um Big Mac, você precisa trabalhar 40 minutos, a hora trabalhada. Apenas 40 minutos você já consegue ali acumular o valor necessário para comprar um Big Mac. Na Inglaterra, você trabalha cerca de 1 hora. Você trabalha ali cerca de 1 hora por dia e você já consegue comprar um Big Mac. Vai vendo. Nos Estados Unidos, você trabalha menos de 40 minutos para comprar um Big Mac. Ou seja, se você ficar 40 minutos fazendo um serviço qualquer, você já consegue ali 10, 12 dólares e vai lá e compra um Big Mac. Só que quando vieram para o Brasil, fizeram 5 países, quando vieram para o Brasil e foram ver quanto que a pessoa precisa trabalhar, quantas horas por dia, né, num dia apenas, que vale o valor de um sanduíche Big Mac. Para surpresa de muitos, ou talvez de alguns, o cidadão teria que trabalhar, pessoal, 5 dias para comprar um Big Mac. Não, tá errado isso aí. 5 horas e meia para comprar um sanduíche Big Mac. Enquanto tem países que o cidadão trabalhando 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, ele consegue comprar esse mesmo sanduíche, aqui no Brasil, ele teria que trabalhar 5 horas e meia. Ou seja, pessoal, o que que isso demonstra? Demonstra que o nosso dinheiro já perdeu totalmente o valor. Totalmente o valor. O real entrou lá em 1994. 1994. De lá para cá, já perdeu quase 80% o seu valor. Uma nota de R$100 já vale hoje R$20. Lá em 94, a nota de R$100 que valia R$100, hoje ela vale R$20 por causa da inflação. E por que nós estamos falando isso? Porque não é possível que o povo não consegue enxergar isso e pensa que tem alguma coisa errada nesse desgoverno e nós precisamos mudar. E eu conto com a sua ajuda. Então, para isso, você deve fortalecer esse canal se inscrevendo aqui. Aqui nós estamos unidos para poder mudar essa situação. Se você concorda com isso e quer ver o Brasil diferente, se inscreve aqui, totalmente gratuito. Você vai receber conteúdos diariamente, como este aqui que você acabou de ver. Então, faça o favor aí, se inscreva, dá um like nesse vídeo para que o YouTube espalhe para mais pessoas, mas você também pode espalhar no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Clica aqui embaixo na setinha assim que tem para o lado, você vai ser redirecionado para o WhatsApp, para o Facebook. Espalhe esse vídeo para todo mundo, para que todos possam saber da verdade. Vamos ficando por aqui e até a próxima.